Como aplicar o BDI e aplicar um ajuste no seu orçamento no Sistema de Obras e 9 orçamentos. Começando pelo BDI. Temos 4 formas de aplicar o BDI. Ele pode ser individual, por tipo de insumo, único ou padrão TCU. Importante destacar que o BDI individual sempre prevalece, ou seja, se eu aplicar o BDI individual e depois um geral ou por tipo de insumo, aquele que foi aplicado individualmente ficará somente com o percentual que apliquei de forma individual. Então, ele não terá acrescido os percentuais aplicados no formato único ou por tipo de insumo. Depois do individual, prevalece por tipo de insumo. E, por fim, o único. Vamos às formas de aplicar o BDI. No BDI individual, selecionamos a linha, pode ser um ou mais itens, e em ajustar itens tem o ajuste de BDI. Informarei o percentual desejado e confirmar, e está aplicado o BDI individual. Nesta opção do individual, você também poderá aplicar o BDI com percentual zero. Essa possibilidade é para quem deseja aplicar um BDI no orçamento, mas não quer aplicar em um determinado item. Lembrando que mesmo que esse item esteja dentro de outra composição ou em outra etapa, por exemplo, ela não terá aplicado esse BDI individual de zero, mas somente aquele que você selecionou. Então, esta é uma possibilidade. Agora, aplicaremos o BDI por tipo de insumo. No campo BDI tem a opção Detalhado por tipo de insumo. Aplica o percentual desejado, escolhe qual tipo de insumo, vou escolher o material, salvar BDI e aplicar BDI. Então, todos os itens que sejam da categoria material sofrerão um ajuste. Importante observar que numa composição podemos ter várias categorias, entre elas material, equipamento, mão de obra, e neste caso a composição vai alterar de valor, pois tem material na composição, mas somente os itens que são da categoria material que sofrerão a aplicação do BDI que acabamos de aplicar. Caso queira remover esse percentual por tipo de insumo, basta ir na lixeira e aplicar o BDI. Agora vamos aplicar o BDI no orçamento geral. No campo BDI tem a opção BDI único. Este BDI será aplicado no seu orçamento todo, porém, caso tenha aplicado BDI individual ou por tipo de insumo, somente o restante dos itens que não tenham BDI aplicado terão esse percentual do geral aplicado. E caso queira remover esse percentual, basta colocar o número 0 e aplicar BDI. Na opção único, tem a opção de compor BDI, onde você vai informando as opções que deseja aplicar o BDI e os percentuais desejados. Este formato serve para saber como você chegou no BDI estipulado, podendo gerar a planilha dessas informações. E vá no menu Aplicar BDI. E caso não queira mais esses percentuais, basta vir na lixeira e aplicar BDI. E por fim tem a opção Padrão TCU, que traz a fórmula estipulada pelo TCU. Aqui você pode aplicar diretamente o BDI que já vem como padrão ou pode ajustar o percentual conforme desejar. Salvar BDI e aplicar BDI, e ele altera o percentual. Então, essas são as 4 formas de aplicar o BDI. Agora vamos falar de ajuste. O ajuste no orçamento pode ser positivo como negativo, que é um desconto, e pode ser para todos os insumos, em porcentagem ou no valor do orçamento. Por exemplo, quero dar um desconto no meu orçamento e chegar ao valor total do meu orçamento de 135 mil, tendo a opção desse valor escolhido ser no orçamento sem BDI ou com BDI. Vou colocar a opção sem BDI e aplicar ajuste. E neste caso, o orçamento completo aplicou um desconto nos itens para chegar no valor de 135 mil. Depois tem a opção insumos, exceto mão de obra. Então aqui todas as categorias, exceto mão de obra, terão esse ajuste aplicado. Coloca um percentual, lembrando que se for um percentual negativo, que é um desconto, você tem que colocar um menos na frente. E aplicar ajuste, podendo visualizar em exibir lista de insumos. E aqui podemos ver que todos os itens, exceto mão de obra, têm um ajuste aplicado. E por fim tem a possibilidade de aplicar o ajuste por tipo de insumo. Então aqui eu escolho a categoria, coloco um percentual, lembrando que pode ser positivo como negativo, salvo ele, sempre lembrar de salvar e depois aplicar o ajuste. E aqui foi aplicado um ajuste por tipo de insumo.
Caso queira remover o ajuste aplicado por tipo de insumo, basta vir na lixeira e aplicar o ajuste. E estas são as formas de aplicar o BDI e o ajuste no Sistema de Obras e 9 Orçamentos.